Olá pessoal, me chamo Maroni Beckman, sou professor de matemática. Estou aqui mais uma vez no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo para falar de matemática com vocês, né? Falando de estatística, né? Nosso tema aí que a gente já está estudando há alguns dias aí, já falamos várias aulas aí sobre estatística e hoje a gente vai fechar nossas aulas com exercícios, né? Como é que a gente pode, as questões do Enem que envolvem estatística, principalmente os instrumentos que a estatística usa para informar, tá? Lembrando que informação, você saber interpretar as informações, saber interpretar um texto, as informações quando são dadas no texto, a informação quando é dada no instrumento da estatística, que é um gráfico de barras, um gráfico de setores, um gráfico de linhas. Nós temos aulas de cada tipo desse instrumento, tabelas, histogramas, tá? São instrumentos que a estatística usa para poder informar, para poder apresentar os dados de uma pesquisa, tá? Então, tem várias aulas de cada tipo desses instrumentos aí disponível para vocês. Dê uma revisada nesse assunto, estude com seu professor e aqui a gente vai fazer um resumo, né, geral, utilizando as questões do Enem, tá? Para a gente reforçar a nossa habilidade de ler, de interpretar e de entender os gráficos, né? Seja ele um gráfico de barras, seja ele um gráfico de setores, seja uma tabela. Tá? É importante que a gente saiba interpretar esses instrumentos aí, ok? Então, o objetivo da gente hoje é resolver problemas envolvendo gráficos, tabelas, gráficos de linhas, essa parte aí da estatística, ok? Então, vamos lá, segue comigo aqui. Primeira questão. O índice de eficiência utilizado por um produtor de leite para qualificar suas vacas é dado pelo produto do tempo de lactação em dias, pela produção média diária de leite, dividido pelo intervalo entre os partos, em meses. Para esse produtor, a vaca é mais qualificada quando eficiente quando esse índice é, no mínimo, 281 kg por mês, mantendo sempre as mesmas condições de manejo, alimentação, vacinação e outros. Na comparação de duas ou mais vacas, a mais eficiente é o que tem uma. Então, pessoal, aqui ele representa os dados, né, desses critérios, né, que ele precisa para qualificar a vaca como sendo eficiente, né? Então, perceba, por exemplo, a malhada. Ele deu tempo de lactação, ele falou da produção média de leite e de um intervalo entre os partos. Então, ele organizou esses critérios através de uma tabela. E ele falou que a eficiência é o produto do tempo de lactação da produção média de leite dividido pelo intervalo de classe. Se você fizer essa operação matemática, você tem o grau de eficiência da vaca. Então, ele quer saber qual dessas aí tem o maior grau de eficiência. Tá? Então, vamos lá. Após a análise dos dados, o produtor avaliou que a vaca mais eficiente é a letra A, malhada, é a mamona, é a maravilha, é a mateira ou é a mimosa. Então veja que a gente precisou fazer uma continha, né? Porque ele falou que essa eficiência é dada pelo produto do tempo de lactação, pela produção média do leite, dividido pelo intervalo entre partes. Então perceba que nós fizemos uma continha aí do lado para saber esse índice, né? Então a gente percebe aí que a maior índice é a mateira. Quando eu multipliquei 310 por 13 e o resultado eu dividi por 13, eu encontrei 310, que é o maior índice, de acordo com os critérios que foram estabelecidos. Tá? Então perceba que uma questão dessa ela envolve o quê? Interpretação de texto. O aluno ele tem que ler e tem que entender o texto. Ele envolve também o quê? Interpretação do instrumento da estatística. Ele tem que ver na tabela, tirar os dados que ele precisa. E também para
poder fazer a conta, ele precisa de conhecimentos básicos, operações básicas de matemática. Então, uma questão só são 3 habilidades e competências que o aluno tem que ter para responder um problema desse. Ok? Então, a resposta correta aí é a letra D, tá? A madeira. Ok? Vamos para mais uma. Um jovem lança uma bola de borracha para observar sua trajetória e altura, h em metros, atingida ao longo de um certo intervalo de tempo em segundos. Nesse intervalo, a bola quica no chão algumas vezes, perdendo altura progressivamente. Parte de sua trajetória está descrita na figura a seguir. Então, vamos lá. Olha, pessoal, aqui ele está mostrando a trajetória da bola. Tá? Então, vamos dar uma interpretada aí nesse gráfico aí, que é um gráfico que representa a altura em função do tempo. Então, no eixo vertical tem as alturas que a bolinha vai atingindo. E aqui o tempo, né? Tá? Então, o gráfico ele mostra, na verdade, a trajetória da bolinha. Certo? Então, entendi, pessoal. Aqui tem altura, aqui tem um tempo. Então, a gente percebe que ele vai perdendo a altura ao longo do tempo. Quanto mais se afasta, você percebe que a bolinha vai ganhando menos altura. Ok, já sei o que o gráfico está querendo me mostrar. O que ele pergunta? Em suas observações, quantas vezes o jovem pôde constatar que a bola atingiu a marca de 35 metros? Nenhuma. Letra B, uma vez. Letra C, 2 vezes. Letra D, 4 vezes. Ou letra E, 5 vezes. Tá? Então, pensem aí, tá? Quem estiver vindo gravado, dá uma clicada, tente responder, que a gente vai trazer a solução aqui para vocês. Okay? Olha, pessoal, então veja, isso é uma questão fácil, mas a gente tem que prestar atenção que ele atinge os 35 metros, tanto quanto ele sobe, quanto ele desce. Tá? E veja que aqui não está o 35, então a gente considera o 35 aqui na metade, entre 30 e 40. Então, se eu passar aqui uma reta, ó, você percebe que nesses pontos ele vai atingir 35 metros. No primeiro kick, vamos dizer aqui, ele atinge na ida e atinge na volta. No segundo, ele atinge na ida e na volta. Só que a partir do terceiro kick da bolinha, ele não atinge mais 35 metros. Ele já vai perdendo a altura. Tá? Então, quantas vezes você está percebendo aqui que ele está atingindo 35 metros? Ele está atingindo 4 vezes. No primeiro kick, 2 vezes. No terceiro, também 2 vezes, na subida e na descida. E a partir do terceiro, ele não atinge mais, porque já vai perdendo energia, né? Aí já seria uma aula de física para mostrar aí a energia da bolinha, mas só com outra coisa. Olha só, então 4 vezes a minha resposta. Em suas observações, quantas vezes o jovem pôde constatar que a bola atingiu a marca de 35 metros? Então, atingiu 4 vezes. Ok? Vamos lá, turma, para mais uma questão. O modelo predador-presa foi proposto de forma independente por Alfred em 1925, em Victor Volterra, em 1996. Esse modelo descreve a interação entre duas espécies, sendo que uma delas dispõe de alimentos para sobreviver, presa, e a outra se alimenta da primeira, um predador. Considere o gráfico, que o gráfico representa uma interação predador-presa, relacionando a população do predador com a população da sua presa ao longo dos anos. Vamos ver como é que é esse gráfico aí, né? Olha só, vamos lá. Então, a gente tem que, primeiro aqui, a gente observar a legenda, né? Porque tem uns riscos aí, tá? Então, tem que entender se esses riscos representam a presa ou o predador. Como é que eu vou saber, professor, isso? Vendo a legenda. Então, esse risco cheio representa a presa. E esse risco pontilhado representa o predador. Então, entendi isso, que o preto é a presa e o pontilhado é o predador. Vamos entender o gráfico. No eixo vertical tem a população de cada um deles. Tá? Então, se eu for analisar a população da presa, veja que a população ela vai subindo, vai descendo ao longo do tempo. Vai oscilando. A mesma coisa em relação ao predador. Tá? A população vai oscilando
ao longo do tempo, tá? Porque o eixo vertical representa o tempo. Quando a gente faz um gráfico, a gente já falou isso nas nossas aulas, tá, de gráfico, os eixos representam as grandezas que estão em função da outra. Então, nesse eixo aqui a população, nesse eixo o tempo. Tá? Então, o gráfico está mostrando o quê? A variação da população da presa do predador ao longo do tempo. É isso que meu gráfico está dizendo. Tá? Muito bem. Entendi, professor. Vi, já sei o que esse gráfico está dizendo, já sei aqui quem é predador, já sei quem é presa, já sei que isso aqui é população, já sei que isso aqui é tempo. Consegui entender o que o gráfico está me dizendo. E agora vamos responder o que é que a questão está pedindo, né? De acordo com o gráfico, nos primeiros 40 anos, quantas vezes a população do predador se igualou à da presa? Olha só. Veja, preste bem atenção nas informações, tá? Porque talvez a gente não use o gráfico todo, porque ele fez um recorte, tá? Por isso que é importante a interpretação, muito importante, você saber interpretar o texto, né? Então veja que ele fala nos primeiros 40 anos. Parece que o gráfico ele vai para mais de 40 anos, mas ele quer saber, nos primeiros 40 anos, quantas vezes a população do predador se igualou à da presa. Vamos para o gráfico analisar novamente. Pessoal, a gente primeiro tem que fazer o recorte do que ele está pedindo. 40 anos. Então, aqui, ó, 40 anos. Vou analisar para cá. Olha, como esse gráfico representa a população, quando é que a população vai dar a mesma? Quando os gráficos se coincidirem, tá? Perceba que nesse pontinho bem aqui, ó, nesse primeiro ponto de azul, você tem a população 10, tanto do predador quanto da presa, tá? Então, para eu saber quantas vezes tiveram a mesma população, basta eu olhar no gráfico onde os gráficos estão se interceptando. Porque nesses pontos, todos eles vão estar relacionados à mesma população. Tá? Então, fazendo o recorte dos 40 anos, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer, porque se eu for até 80, talvez tenha até resposta, tá? Mas vai ser uma resposta errada. Então, eu fiz o recorte aqui aos 40 anos e percebi que até 40 anos eles se interceptam em 4 vezes. Em 4 momentos, a população de predador se iguala à população da presa. Tá? Então, qual é a resposta aí correta, galera? Letra C, 4 vezes. Ok? Legal? Interpretação de texto, interpretação de gráfico, são coisas que a gente tem que saber, para isso que você está em casa estudando. Beleza, pessoal? Vamos para mais uma questãozinha, outra questão do Enem, envolvendo aí gráficos. Alguns equipamentos eletrônicos podem queimar durante o funcionamento, quando sua temperatura interna atinge um valor máximo TM. Para a maior durabilidade dos seus produtos, a indústria de eletrônicos conecta sensores de temperatura a esses equipamentos, os quais acionam um sistema de resfriamento interno, ligando-o quando a temperatura do eletrônico ultrapassa o nível crítico, TC, e desligando-o quando a temperatura cai para valores inferiores a TM. Vou ler mais uma vez essa última frase. Ele liga, né? Quando, em 2 momentos, quando a temperatura do eletrônico ultrapassa o nível crítico, TC, e liga e desliga somente quando a temperatura cai para valores inferiores a TM. Li o texto, interpretei, sei as informações, vamos lá. O gráfico ilustra a oscilação da temperatura interna de um aparelho eletrônico durante as 6 primeiras horas do funcionamento, mostrando que seu sistema de resfriamento interno foi acionado algumas vezes. Então, vamos ver o gráfico. Tá? O gráfico, turma, ele mostra aqui os níveis, né, crítico e mínimo que ele fala, né? E aqui esse gráfico é a oscilação. Então perceba que às vezes esse gráfico ele fica acima do crítico, né, e abaixo do mínimo. Tá? Lembrando que a questão fala que quando toda vez que a temperatura fica acima do crítico, ele liga. E só vai desligar quando ele vai ficar abaixo do TM. Certo? Então veja bem. Vamos perguntar.
Então, quantos foram as vezes que o sensor de temperatura acionou o sistema ligando-o ou desligando? Tá? Então, quantas vezes o sistema foi acionado? Ligando ou desligando? 2 vezes? 3 vezes? 4 vezes? 5 vezes? 9 vezes? Tá? Quem estiver fazendo no gravado, pause, tente fazer, tá? Que a gente vai agora ver a resposta para vocês. Olha, pessoal, veja bem. Na questão, no texto, tá? Ele diz que ele liga toda vez que ele atinge a temperatura crítica. E vai desligar quando ele atinge a temperatura mínima. O texto está me dizendo isso. E no gráfico ele mostra a oscilação. Olha, nesses pontos que eu coloquei aí de azul, são os momentos em que ele passa do crítico. Tá? Você tem um pontilhado aí do crítico. Então perceba que ele vai no crítico, depois a temperatura vai diminuindo, né? Liga aqui e desliga bem aqui. Ó. Aí desce novamente, sobe, fica acima do crítico, liga. Quando desce, desliga. E aqui, mais uma vez, sobe, ele liga novamente. Então, nas 6 horas, ele ficou acima do crítico 3 vezes, ele ligou 3 vezes e desligou 2 vezes. 2 vezes ele ficou abaixo da temperatura mínima. Então, quantas vezes houve o ligar, desligar? De acordo com as informações do texto e do gráfico, 5 vezes houve esse tipo de acionamento. Ok, turma? Espero que tenha entendido. Vamos para mais uma, acho que a última de hoje. As pressões ambientais pela redução da emissão de gás estufa, somada a um anseio pela diminuição da dependência do petróleo, fizeram os olhos do mundo se voltarem para os combustíveis renováveis, principalmente para o etanol. Líderes na produção e no consumo de etanol, Brasil e Estados Unidos da América produziram juntos cerca de 35 bilhões de litros do produto em 2006. Os Estados Unidos utilizam o milho como matéria-prima para a produção desse álcool, ao passo que o Brasil utiliza cana-de-açúcar. O quadro abaixo apresenta alguns índices relativos ao processo de obtenção de álcool nesses dois países. Olha, aqui ele mostra uma tabela, né? É uma questão que envolve tabela. Aqui ele coloca a cana, que é produzida pelo Brasil, e o milho, que é produzido pelos Estados Unidos. E aqui ele coloca alguns critérios, né? A produção, por exemplo, de etanol com cana é 8 mil litros por hectare. De milho é 30 mil litros por hectare. Tá? Gasto de energia fóssil para produzir 1 litro. Cana gasta 1.600 quilocalorias. Já o milho gasta 6.600 quilocalorias. Balanço energético da cana positivo, gasta 1 caloria a cada 3,54 de etanol. Já o milho negativo gasta 1 caloria para 0,77 de etanol. Custo da produção de cana, 28 centavos de dólar. Né? Já o milho, 45 centavos de dólar. Preço de venda, cana, 42 centavos. O milho, 92 centavos de dólar. Beleza? Então ele faz um comparativo, né, na tabela. A gente tem que estar comparando aí alguns critérios, né, da produção de etanol por milho, por cana-de-açúcar, que é produzida pelo Brasil, né, a etanol pela cana-de-açúcar, e os Estados Unidos com a produção do milho. Então, a pergunta é, se comparado com o uso do milho como matéria-prima na obtenção do etanol, o uso de cana-de-açúcar é mais eficiente, pois a produtividade do canavial é maior do que a do milharal, superando-a em mais do dobro de litros de álcool produzido por hectare. Mais eficiente porque gasta menos energia fóssil para produzir 1 litro de álcool a partir do milho. Igualmente eficiente, pois nas duas situações as diferenças entre o preço de venda do litro do álcool e o custo da produção se equiparam. Eu acho que essa está fora, né? Não se equipara. Menos eficiente, pois o balanço energético para produzir o etanol a partir da cana é menor que o balanço energético para produzi-lo a partir do milho. Menos eficiente, pois o custo da produção do milho do álcool é a partir
a partir da cana é menor que o custo de produção a partir do milho. Então, qual é a resposta correta? Pessoal, essa parte aqui vai me dar a resposta correta. Ó. Veja aqui, cana-de-açúcar, 8.000 litros, mais do que o dobro do milho. Tá? Então, a resposta aí é a letra A. Tá? Mais eficiente, porque a produtividade do canavial é maior do que o dobro do milho. Ok, turma? Então, vejam que são questões do Enem que abordam esse tema de estatística, de gráfico. É uma habilidade de competência que você tem que ter. E acompanhando nossas aulas aqui, você vai ter sim. Ok? Valeu, muito obrigado. Já sabe, hashtag Fica em Casa Aprendendo.